eu tenho certeza que será um papel central. A Simone foi fundamental para a eleição do segundo turno. O presidente, inclusive, na entrega do relatório dos grupos de transição, destacou o papel de Simone Tebet, agradeceu o apoio e a generosidade. Assim, não tenho informação para falar pelo presidente para isso, mas eu tenho uma percepção e um sentimento que eu tenho certeza que a Simone tem que estar conosco nessa obra da reconstrução nacional. A tessitura da construção de um governo de coalizão nacional é algo que também não é muito simples, é algo complexo, porque nós temos que reunir, são 10 partidos políticos que apoiaram o presidente Lula no primeiro turno, tiveram mais outros 3 partidos políticos que se somaram do segundo turno. Temos que juntar todas as forças políticas. E convenhamos, o próprio partido do presidente não é um partido qualquer, o maior partido de esquerda da América Latina. É um partido que tem densidade, que tem expressão política, né? Que tem as vozes diferentes do partido têm que ser contempladas dentro do governo. Então, tem uma engenharia para fazer, e eu sei que muitas vezes tem uma ansiedade por parte de todos os colegas da imprensa sobre a formação do governo, mas é essa engenharia que o presidente Lula está exercendo com a paciência necessária desde o dia 31 de outubro, um dia após ser eleito, para poder contemplar as diferentes forças políticas e ter um governo, ter um ministério com perfil de frente ampla, que tem um ministério com perfil da diversidade do povo brasileiro. E para ter esse perfil da diversidade, tem que ter mulher, tem que ter homens, tem que ter mulheres, tem que ter GLBT, tem que ter negros, tem que ter indígenas. Eu tenho certeza que o presidente vai construir uma tessitura que contemple todas as forças políticas, e em especial forças políticas expressivas, nomes expressivos, como de Simone. Depois de 4 anos de negacionismo, houve toda uma narrativa que tentou desqualificar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que é muito robusto no país, embora nós estejamos muito aquém das necessidades de um país soberano, autônomo. Mas desqualificar as universidades brasileiras, como foi feito, né, embora não seja da alçada direta do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas faz parte do sistema de ciência e tecnologia, né, tratando como um espaço de balbúrdia, sendo as universidades públicas, eu sou oriunda delas, formei engenharia elétrica na UFPE, criou essa história de um país próspero na ciência, na tecnologia, porque nós temos a Fiocruz, a Embrapa, que nós somos, na verdade, até nessas áreas, em muitas delas, exportadoras de conhecimento, né? A Fiocruz foi capaz de produzir vacina, nem todo país do mundo conseguiu fazer isso, como o Instituto Butantan. Então, quero de antemão dizer que nós temos muitos centros de excelência, como a CEPES, da Petrobras, e agora a ciência vai voltar a ser prioridade. Isso refletiu, essa retórica, né, essa narrativa, refletiu numa redução drástica nos recursos discricionários da ciência e tecnologia. Em 2010, isso correspondia a 11,5 bilhões, e hoje nós estamos na casa de 2,7 bi. Quando a gente vai para o principal fundo, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que são financiadas pelas próprias empresas, através da cadeia do petróleo, da lei de informática, em 2010 isso correspondia a 5,5 bi, e hoje é 0,5 bi. Nós já conseguimos, com a PEC da transição, recompor o fundo em 4 bilhões. Então já dá ali um horizonte completamente distinto, né? Vai ser festa para a ciência e tecnologia no país, porque está com orçamento de 0,5, e já na PEC da transição está garantido um orçamento de 4 bilhões para o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. E ainda vamos lutar para resolver e equacionar o descontingenciamento desse fundo, porque Bolsonaro, como se não bastasse toda a narrativa desqualificando a nossa ciência, também esse ano, 2022, a medida provisória 1136, ele contingenciou recursos do fundo até 2026. Então, isso vai fazer parte do revogaço do presidente Lula nos primeiros dias para retirar, pedir a devolução da medida provisória, e a questão das bolsas do CNPq, porque mesmo a LOA desse ano, ela só vai responder a um ajuste de 30%.
e nós vamos ter que fazer uma mediação, uma busca, né, junto ao PPA, que a gente entrega, o plano plurianual que a gente entrega em maio, junho, mas o governo todo manda esse PPA em agosto para poder garantir o reajuste inflacionário, já que a Bolsa está congelada desde 2013. A matriz energética brasileira é uma das mais sustentáveis do planeta, né? Nós temos uma sabedoria acumulada nisso, nós somos um país que temos expertise em hidroelétricas, que é 70% da nossa matriz energética. Eu fui aluna de um dos grandes referências da energia eólica no Brasil. Hoje nós temos vários parques eólicos espalhados, energia solar. Então, a embocadura que o Brasil optou desde o governo Lula e Dilma, e que amplificou bastante as matrizes energéticas mais alternativas, é que eu penso que a gente precisa continuar falando nessa perspectiva, na perspectiva de matriz energética alternativa. Nós temos o biodiesel, né? E vários outros mecanismos. O etanol é uma grande estrela do país, né? Como combustível, seja ela, e voltando exatamente à matriz elétrica, nós vamos poder, para além da matriz energética de maneira geral, nós vamos poder continuar nessa rota, né? Na rota de amplificar os parques eólicos, o parque solar e o debate sobre ainda o que é possível fazer de hidroelétricas no país. Mas esse é um debate instigante que faz com que o país tenha uma sustentabilidade muito grande, né? Isso é um referencial importante para a diminuição dos gases do efeito estufa, na medida que elas são matrizes mais sustentáveis, e a gente poder garantir cada vez mais as condições para alavancar a economia, na medida em que a energia ela é decisiva para garantir investimentos e amplificação das cadeias produtivas. Ministra, para a gente que acompanha esse segmento da administração um pouco mais à distância, quando se fala em ciência e tecnologia, uma expressão que imediatamente vem à cabeça é fuga de cérebros. A gente ouve falar aqui constantemente que nós estamos perdendo os nossos melhores pesquisadores, aqueles que ainda estão na universidade, caminham nesse sentido do desenvolvimento tecnológico, da pesquisa científica, para outros países que oferecem melhores condições de trabalho, melhor remuneração para essas pessoas que poderiam fazer muita diferença aqui para nos ajudar a resolver uma série de questões. Queria saber se na avaliação da senhora há de fato uma fuga de cérebros aqui do Brasil, por quais razões e como trazer pelo menos uma parte dessa gente de volta para pesquisar e para fazer com que o país avance aqui e não nos olhando à distância, ministra. Embora esse não seja um fenômeno novo, ele teve um impulsionamento muito maior dessa evasão nesse último período, exatamente porque as pessoas não veem perspectiva sequer de continuar suas áreas de pesquisa. Nós temos uma diversidade muito grande, nós precisamos nos inserir nessas cadeias mais dinâmicas e daquelas tecnologias que são consideradas a de propósito geral, que tem impacto em toda a cadeia produtiva, e como não há ao contrário, há um desmonte de muitas dessas estruturas da ciência e tecnologia, muita gente se sente com aquele conhecimento acumulado sem condições de desenvolver as suas pesquisas e acabam sendo convidados por outros centros de pesquisa e com propostas muitas vezes muito mais vantajosas e o constrangimento de não conseguir dar continuidade ao seu projeto, que acabou se confundindo projeto de país com o projeto do capital humano, daquela determinada pessoa que procurou aprofundar seus conhecimentos naquela determinada área. O exemplo que eu dou disso é a CEITEC, que é o nosso centro eletrônico, né, de tecnologia avançada, que estava produzindo microchips, os semicondutores, no Rio Grande do Sul, e que o governo Bolsonaro resolveu desestatizar e até liquidar a única fábrica de semicondutores do Brasil, porque não existe fábrica da iniciativa privada. Era a única fábrica e foi exatamente para isso que o Brasil tomou a decisão política de fazer uma fábrica de semicondutores, porque
esse é um insumo decisivo para a área de TI, para a lâmpada, para carro elétrico. Então, é inconcebível que a gente desmonte aquilo que é a nata da inovação no mundo e no Brasil. Esse é um dos exemplos. Mas há um desmonte geral dos nossos institutos de ciência e tecnologia, das nossas unidades de pesquisa, exatamente pela descapitalização ou desmonte que elas vivenciaram